Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pois bem, avante. Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicitação do anterior, que é a Igreja, senão a Assembleia de todos os santos. A comunhão dos santos é precisamente a Igreja. Veja que maravilha, não é? Isso, a Igreja peregrina, a Igreja padecente do purgatório e a Igreja triunfante. 947. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer que existe uma comunhão dos bens na Igreja, mas o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, e essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da Igreja. Como esta Igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. O termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados intimamente interligados: comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. É o número 948. O que é santo para os que são santos? Assim proclama o celebrante na maioria das liturgias orientais no momento da elevação dos santos dons. Antes do serviço da comunhão, os fiéis são alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, a fim de crescerem na comunhão do Espírito Santo, ou seja, goinonia, e de comunicá-la ao mundo. Primeiro inciso, a comunhão dos bens espirituais. É o número 949. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Vejam, a comunhão na fé. A fé dos fiéis é a fé da Igreja, recebida dos apóstolos, tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. Então, por isso que os santos sejam os que estão salvos no purgatório e também, sobretudo, o especial nos céus serve para nós como modelo, não é? Em especial os que estão nos céus, que reconhecidamente pela Igreja Católica serve para nós como modelo, como testemunha, como exemplo, como espelho, né? Para que nós, de fato, nesta comunhão, também herdamos aqui, viu? Também herdamos nessa comunhão, possamos crescer cada vez mais. Número 950, a comunhão dos sacramentos. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis. Com efeito, os sacramentos e, sobretudo, o batismo, que é a porta pela qual se entra na igreja, são igualmente vínculos sagrados que os unem a todos e os incorporam em Cristo. Ou seja, o batismo nos enxerta.
Eu gosto dessa expressão, não é? As duas expressões que são autênticas para mim: incorporar, veja, e enxertar. Enxertar, nós somos enxertados em Cristo. A comunhão dos santos é a comunhão operada pelos sacramentos. Por isso, vejam, somente o sacramento e todos os sacramentos nos dão a vida todinha de Cristo. E pelo sacramento do batismo, não é, e da Eucaristia, nós somos unidos e entramos em comunhão. O nome comunhão pode ser aplicado a cada sacramento, pois todos eles nos unem a Deus. Contudo, mais do que a qualquer outro, este nome convém, olha aqui, à Eucaristia, porque é principalmente ela que consuma esta comunhão. Agora, atenção aqui, nem todos que comungam entram em comunhão, fazem a comunhão. Muitos só recebem o corpo, o sangue, não é? Mas não faz comunhão. E por que não faz comunhão, padre? Porque o pecado grave, o pecado mortal nos tira da comunhão. É preciso estar sem pecado grave, estar em estado de graça para entrar em comunhão. E aqui é questão de substância, não apenas de natureza, mas de substância, de essência. 951. A comunhão dos carismas. Na comunhão da igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis todas as ordens, as graças especiais para a edificação da igreja. Ora, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito Santo para a utilidade de todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Paulo exorta quando diz que o dom recebido no privado, no particular, tem que ser colocado no coletivo, na comunidade e ser um bem para a comunidade. Não é? Por isso que tem que se expressar, tem que se manifestar esses dons. 952. Punham tudo em comum. Vejam Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Tudo o que o verdadeiro cristão possui deve considerá-lo como um bem que lhe é comum com todos. E sempre deve estar pronto e disposto a ir ao encontro do indigente e da miséria do próximo. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. Olha que maravilha, né? Não é pouca coisa não, viu? Costumo dizer, não é pouca coisa não. Nós, cristãos católicos, somos administradores dos bens do Senhor. Que administremos bem, portanto, que sejamos profissionais, que sejamos responsáveis, comprometidos. Avante. 953. A comunhão da caridade. Na comunhão dos santos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Romanos 14, 7. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois seus membros, cada um por sua parte. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 26 a 27. A caridade não procura seu próprio interesse. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. O menor dos nossos atos praticado na caridade irradia em benefícios de todos. Nesta solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos, todo pecado prejudica esta comunhão. Olha aqui o que eu disse, está vendo? Agora, vamos frisar uma coisa, que os pecados veniais, eles nos roubam a graça operante, não é? Que é a graça do dia a dia, não é? A graça atual.
que nos ajuda. Terceiro inciso, a comunhão entre a igreja do céu e da terra. É o número 954. Os três estados da igreja, até que o Senhor venha em sua majestade, e com ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe forem sujeitas, alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra, outros, terminada esta vida, são purificados, enquanto os outros são glorificados. Claramente está falando do purgatório, são purificados, purgar e glorificados dos céus. Vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como é. E quem fala isso é a Lumen Gentium, número 49. Todos, porém, em grau e modo diverso, participamos da mesma caridade de Deus e do próprio, e contamos o mesmo hino de glória a nosso Deus. Pois todos quantos são de Cristo, tendo o seu próprio Espírito, congregam-se em uma só igreja e nela estão unidos entre si. Né? O número 49 da Lumen Gentium. Mas vejam, aqui diz de diversos modos, né? Em grau e modos diversos. Quer dizer, a questão da santidade conta muito. Viu? O grau de santidade, de fé, de esperança, de amor conta muito. E por isso que, não é, o lugar justo nos céus é como, de fato, mostramos aqui a nossa radicalidade, o nosso amor, não é, de crescer em Deus, de atingir a estatura de Cristo. 955. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da igreja, vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. Atenção, é totalmente da doutrina espírita, não é? Que a doutrina espírita diz que só existe esta comunhão na comunicação mesmo do vivo com os mortos, não é? Corpórea, praticamente. E a igreja diz, não, existe a comunhão, e essa comunhão não é interrompida, mas na ordem espiritual. Muitas vezes nós não somos nem conscientes disso, humanamente falando. 957, a intercessão dos santos, pelo fato de os habitantes do céu entrarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os mistérios que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Jesus Cristo. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Veja só, é importante, não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte, e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida, diz, não é? São Domingo moribundo a seus irmãos. E ele diz isso no Jordão da Saxônia. Vejam que 957, a comunhão com os santos, veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo, fazemo-lo ainda mais para corroborar a união de toda a igreja no Espírito pelo exercício da caridade fraterna, pois, assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, também, a mesma forma, o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual
como de sua fonte e cabeça promana toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Lumen Gentium, capítulo número 50. Não adoramos Cristo qual Filho de Deus. Quanto aos mártires, os amamos mais. Discípulos, vejam, nós adoramos Cristo qual Filho de Deus. Quanto aos mártires, os amamos quais discípulos e imitadores do Senhor, e o que é justo, por causa de sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre, possamos também nós ser companheiros e condiscípulos seus. Que maravilha, não é? Dos santos. Isso quem fala é o São Policarpo, quando fala da martiria, ou seja, do martírio do testemunho. 958. A comunhão com os falecidos. Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o povo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os tempos primérvios da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos, e já que é um pensamento santo e salutar, rezar pelos defuntos para que sejam perdoados os seus pecados. Segundo Malaquias, capítulo 12, versículo 46. Oferece sufrágio em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Vejam. Assim como nós pedimos pelas almas do purgatório, quando elas forem saírem resgatadas do purgatório, elas intercederão por nós nos céus. Olha a comunhão, vejam, não é? A devoção pelas almas, não as almas vacantes, mas as almas do purgatório. Assim como nós, de fato, intercedemos, rezamos pelas almas, quando elas forem resgatadas, nós ganhamos intercessores nos céus. Elas passarão a interceder por nós para que nós não passemos, vejam, pelo purgatório, mas cheguemos diretamente, não é, nos céus. 959. Na única família de Deus, todos os que somos filhos de Deus e constituímos uma única família em Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros em mútua caridade e no mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação própria da Igreja. A Lumen Gentium número 51. Vamos agora para o resumo desse parágrafo, para entrarmos no parágrafo 6. 960. A Igreja é comunhão dos santos. Esta expressão designa primeiro as coisas santas, sancta, e antes de tudo a Eucaristia, pela qual é representada e realizada a unidade dos fiéis que em Cristo formam um só corpo. Perceberam que a Igreja dos Sacramentos coloca a Eucaristia como um meio autêntico que faz santos, viu? Um caminho autêntico para a santidade, porque é o Santo dos Santos. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Na liturgia, nós rezamos no Santo. Vamos avante. 961. Este termo designa também a comunhão das pessoas santas em Cristo, que morreu por todos, da sorte que aquilo que cada um faz ou sofre em Cristo, e por ele produz fruto para todos. 962.
cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos quais são peregrinos na terra, dos defuntos que estão terminando a sua purificação, dos bem-aventurados do céu, formando todos juntos uma só igreja, e cremos que nesta comunhão o amor misericordioso de Deus e de seus santos estão sempre à escuta de nossas orações. Que maravilha, não é? A comunhão dos santos, ter a devoção para assim ser santo. Parágrafo 6º, né? Tem como Maria, mãe de Cristo, mãe da igreja. E aqui vamos ver mais um pouco e rapidamente da Mariologia, né? Em relação à igreja. Em relação à igreja. É o número 963. Depois de termos falado do papel da Virgem Maria no mistério de Cristo e do Espírito, convém agora considerar o lugar dela no mistério da igreja. Com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira mãe de Deus e do Redentor. Ela é também verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na igreja nascesse os fiéis que são os membros desta cabeça. Maria, mãe de Cristo, mãe da igreja. Que diz isso é o Paulo VI, no discurso de 21 de novembro de 1964. Primeiro inciso, a maternidade de Maria com relação à igreja. Vejamos o número 964. O papel de Maria para com a igreja é inseparável de sua união com Cristo, decorrendo diretamente dessa união. Esta união de Maria com seu Filho na obra da salvação manifesta-se desde a hora da concepção virginal de Cristo até sua morte. Ela é particularmente manifestada na hora da paixão de Cristo. A bem-aventurada Virgem avançou em sua peregrinação de fé, manteve fielmente sua união com o Filho até a cruz, onde esteve de pé, não sem desígnio divino, sofreu intensamente junto com seu unigênito e com ânimo materno se associou a seu sacrifício com sentimento, com amor na imolação da vítima por ela gerada. Finalmente, pelo próprio Jesus, moribundo na cruz, foi dada como mãe ao discípulo com estas palavras: mulher, eis aí teu filho. João, capítulo 19, versículos de 26 a 27. Lumen Gentium, número 58. Vamos para o número do Catecismo da Igreja Católica, 965. Após a ascensão de seu filho, Maria assistiu com suas orações à Igreja nascente. Reunida com os apóstolos e algumas mulheres, vemos Maria pedindo, também ela, com suas orações, o dom do Espírito, o qual na Anunciação já tinha coberto com sua sombra. Lumen Gentium, número 59. Também em sua Assunção, número 966. Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste, e para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular
na ressurreição de seu Filho e uma antecipação na ressurreição dos outros cristãos. E quem diz isso é a liturgia bizantina, tropário da festa da Dormição, ou seja, da Assunção, 15 de agosto. Vamos avante. Em vosso quarto guardaste a virgindade, em vossa dormição não deixastes o mundo. Ó Mãe de Deus, fostes juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo, e por vossas orações livrais nossas almas da morte. Ela é nossa mãe na ordem da graça. Vejamos. Número 967. Por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo da fé e da caridade. Com isso, ela é membro supereminentemente e absolutamente único da Igreja, sendo até a realização exemplar, tipos da Igreja. Mas seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. De modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por esse motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela finalmente prestou na anunciação, que foi a cruz, resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abençoou este munus e não o abandonou o munus salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Veja que maravilha! A teologia mariológica em relação à teologia eclesiológica. Vamos avante. 970. A missão materna de Maria em favor dos homens de modo algum obscurece, atenção, nem diminui a mediação única de Cristo. Pelo contrário, até ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurança e da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes mistérios de Cristo. Estriba-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força. Amém. É a Lumen Gentium número 60. E nós já vimos no curso de Mariologia, não é? Esse contexto. É o 8º capítulo que fala sobre a Mariologia. Vamos avante. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e Redentor, mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita
nas criaturas uma variegada cooperação que participa de uma única fonte. Maravilha, né? Vamos avante. O inciso segundo, o culto da Santíssima Virgem. Artigo 10. O número é 976. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Conhecemos bem essa expressão. Lucas capítulo 1, versículo 48. A piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja. Com efeito, desde remotíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam suplicante em todos os seus perigos e necessidades. Este culto, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta do Verbo encarnado igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente. Este culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, tal como o Santo Rosário resume todo o Evangelho. Atenção! O Catecismo da Igreja Católica diz, não é, no número 971, que o Santo Rosário resume todo o Evangelho. Vejam, é justamente isso que confirma, não é? A Mirialis Culto, número 42. Vamos para o terceiro inciso desse parágrafo 6º e depois vamos para o resumo. 972. Depois de termos falado da Igreja, de sua origem, de sua missão e de seu destino, a melhor maneira de concluir é voltar o olhar para Maria. Maria como o ícone escatológico da Igreja, a fim de contemplar nela, Maria, o que é a Igreja em seu mistério, em sua peregrinação da fé, e o que ela, Igreja, será na pátria ao termo final de sua caminhada, onde a espera na glória da Santíssima e Indivisível Trindade, na comunhão de todos os santos, aquela que a Igreja venera como a mãe de seu Senhor e como sua própria mãe. Perceberam o que eu percebi? Não é? Nossa Senhora, dentro da Igreja e para a Igreja, é a visão escatológica do céu, é a imagem do céu para nós. Vejam, assim como no céu, onde já está glorificada em corpo e alma, a Mãe de Deus representa e inaugura a Igreja em sua consumação no século futuro, da mesma forma nessa terra. Enquanto aguardamos a vinda do dia do Senhor, ela brilha como sinal de esperança, secura e consolação para o povo de Deus em peregrinação. Vamos agora para o resumo deste artigo 6º. São 3 números, o 973, que diz assim: ao pronunciar o fiat, o faça-se da anunciação, e ao dar seu consentimento ao mistério da encarnação, Maria já colabora para toda a obra que seu filho deverá realizar. Ela é mãe onde ele, Salvador e cabeça do corpo místico.
1974. Depois de encerrar o curso de sua vida terrestre, a Santíssima Virgem Maria foi revelada em corpo e alma à glória do Senhor, onde já participa pela glória da ressurreição de seu Filho, antecipando a ressurreição de todos os membros de seu corpo. Cremos que a Santíssima Mãe de Deus, Nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu sua função materna em relação aos membros de Cristo, justamente que nos coloca nessa perspectiva escatológica. Temos o artigo 10, creio no perdão dos pecados. Esse artigo tem, dois incisos. É pequeno, depois o capítulo 11, que vai falar do creio na ressurreição da carne, que também é pequeno, e o último artigo, que é maior, que vai falar dos novícios, creio na vida eterna. É uma escatologia, não é? É uma escatologia. Essa semana a gente termina. Então vamos ficar por aqui, não é? Para não terminar logo, para dar tempo de terminar esta semana. Temos mais 3 artigos. Então, amanhã, quarta-feira, fazemos o 10º, quinta-feira e sexta-feira terminamos com a graça de Deus. Tá certo? Já vai entrar os 40 minutos. À noite, nós vimos um pouco de Mariologia aqui à tarde, dentro do Catecismo da Igreja Católica. E à noite, nós damos continuidade à Mariologia, a partir das 21 horas. Curso de Mariologia. Vocês, portanto, fiquem estudando, lendo o Catecismo da Igreja Católica. Não é? A segunda parte do Catecismo da Igreja Católica fala da liturgia, na primeira parte, e depois dos sacramentos e sacramentais. Eu estou pensando, é bom esse tempo para a gente combinar, eu estou pensando, porque o curso de liturgia eu já dei, bastante rico, e também dos sacramentos, não é? Eu fiz pela radioatividade. Então, todas as aulas estão salvas também, ok? Estão salvas. Talvez a Pascom Ariane possa resgatar essas aulas, não é? E colocar. Foi os sacramentos que nós estudamos, tá certo? Então, pode colocar essas aulas para que vocês possam estudar. E eu vou logo para a terceira parte do catecismo, né, que fala da moral, né, de uma vez. Por que eu estou fazendo isso? Depois eu posso voltar à segunda parte para a gente fazer. Mas eu quero fazer a terceira parte, que é os 10 mandamentos, a moral da igreja, onde vai nos ajudar também na doutrina social da igreja. Veja que os cursos estão interligados, né? E um complementa o outro. Então, a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica fala da moral da igreja, ou seja, a teologia moral, que nos ajudará a entender, não é, mais ainda, plenamente e ricamente, a doutrina social da igreja, que é a teologia da moral da nossa Igreja Católica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém.